pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Mais. Hoje nós vamos falar sobre a nossa trajetória e como nós migramos da área de vendas para Sales Enablement. Imagino que muitos de vocês também têm essa vontade. A gente está com uma integrante nova do podcast, que é a Paty. E Paty, conta um pouco da tua trajetória profissional, como tu chegou aqui. Então, eu comecei faz alguns anos já dentro da área do comercial. E quando eu iniciei, na verdade, eu não buscava especificamente uma área, estava início de carreira ainda, não sabia muito bem o que eu queria fazer, também tinha pouca experiência, porque eu era muito mais jovem. E eu acabei caindo meio que de paraquedas, assim. E eu sempre gostei muito de relações humanas, de comunicação, e eu comecei a entrar e me envolver. E cá estamos até hoje, faz pelo menos 6 anos já que estamos na área do comercial voltado para a educação. E antes disso, tu já trabalhava na área de vendas, em outras, sem ser educacional ou não, Paty? Não, sempre voltado para a educação. Ah, legal. Massa. Então, tu tá na tua terceira experiência comercial? Terceira empresa? Terceira empresa, se eu não me engano. Legal. Paty, e o que você mais gosta da área comercial? O que te chamou mais atenção para tu continuar a tua trajetória? Eu gosto muito, como eu trouxe antes, assim, da questão das relações humanas, eu gosto muito do contato e eu acho que é uma troca muito rica, porque tu conhece muitas pessoas, não só do lado de cá, da convivência com o colega, mas o quanto tu consegue trocar com quem tá do outro lado. Principalmente quando tu traz outras vivências, de experiência própria da minha trajetória acadêmica também. Então, para mim, faz muito sentido trazer o propósito junto, sabe? Do quanto aquilo ali vai virar a chave da vida da pessoa, sabe? E em que momento tu começou a pensar de migrar para Sales Enablement, Paty? Como já fazia algum tempo que eu estava na linha de frente do comercial, direto, assim, justamente por causa dessas trocas, assim, a gente vai aprendendo um monte de coisa diferente. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a ter outras ideias também, de acordo com o repertório. E aí eu comecei a querer fazer mais parte da construção do que propriamente dito da execução. Então eu comecei a buscar um pouquinho ali, buscar um pouquinho aqui e achar mais legal esse passo antes de chegar ali na linha de frente, sabe? De abraçar a criancinha do projeto para ver ele caminhando ali na frente, sabe? Sim. E, pessoal, assim, no Brasil, o vendedor, ele tem um estigma, né? Muita gente acha que o vendedor é aquela pessoa chata que vai te vender alguma coisa. Tanto que a gente não tem tantos cursos, digo até a nível acadêmico, de formação, como vender ou como se tornar um vendedor. Vendedor é uma profissão que acaba sendo... as pessoas se tornam vendedores. Ainda tem muita aquela coisa que dizem que é inato, né, Ju? Exato, que é um nasceu talento pra isso. inato, nasceu para isso. Eu queria saber de vocês, e de mim também, se vocês tinham o desejo de ser vendedores e vocês caíram de paraquedas nessa profissão. Foi a primeira, Paty. Eu caí de paraquedas, mas me encantou, justamente por essa questão de as pessoas têm esse estigma, esse estereótipo de que quem nasce vendendo, mas eu acho que tudo é passível de aprendizado. Tanto porque venda hoje em dia, pelo menos a gente já enxerga mais que é processo, que é uma coisa estruturada e não só o feeling, né? Então eu acho que é a soma de quando a gente fala de hard skill, soft skill, enfim, consegue fazer a soma dos dois fatores, assim, e querer ser vendedor, não para te empurrar, mas porque eu quero resolver o teu problema. Eu tenho uma solução. E aí todo mundo fica feliz porque tu resolveu e eu porque eu consegui fazer aquilo ali para a gente alcançar um objetivo em comum e fazer dar certo, seja ele qual for. Perfeito. Conectar a pessoa com a solução que ela vai ter para aquele problema. Exatamente. E tu, Matheus? Eu fui de paraquedas, eu acho também, porque foi muito aquela questão do quem indica, né? Minha mãe era vendedora, então filho de vendedor, vendedor é, né? Então, automaticamente, a maneira mais fácil que eu consegui emprego foi dentro de vendas, por já ter tido esse contato com a casa dela e essa indicação. Tenho 29 anos, mas já passei por um monte de setor de vendas, de tudo que é coisa, de tudo que é tipo de material, enfim. Mas foi o mais lógico, porém veio junto, quando eu entrei na educação, principalmente porque nem tu falou, Paty, que foi quando deu propósito a ser vendedor, de fato, né? Acho que é ali que foi a virada de chave. Antes era um trabalho só por fazer, ganhar dinheiro, e daí virou a chave para o propósito. Bom, eu entrei na área comercial também de paraquedas. Minha formação é propaganda e marketing, nunca trabalhei em agência de publicidade.
Entrei em departamentos comerciais ou departamento de marketing direto, na época que a gente chamava, que nada mais é do que relacionamento e parceria. E desde então, segui a minha carreira para essa vertente, assim. Nunca mais voltei para outro lugar. E acho que em questão de propósito, eu encontrei meu propósito na área de enablement, que antes eu nem sabia que existia. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho de como cada um pensou, como foi o primeiro contato com Sales Enablement, se faz tempo, se foi agora, é uma profissão relativamente nova no mercado, né? Então, acho que, Matt, pode começar, compartilha com a gente. Eu acho que vai fazer um ano, né, Ju, no final do ano ali, mais ou menos. Mas automaticamente tu vai, ao longo da jornada, vai se vendo coisas que já fazia, que tu nem tinha ideia que era Sales Enablement, né? A parte principalmente de treinamento, a parte de direcionamento até quase de carreira das pessoas ali junto e dar esse apoio individual a quem está na venda, quem está na liderança. Então, foi mais ou menos quando eu transitei de carreira dentro da Mais A mesmo, que eu atuava com novos negócios, né? Com MGM, Capta Mais, enfim, e surgiu essa oportunidade. Eu acho que uniu muito útil e agradável porque dentro descobri o segundo propósito, que é ensinar as pessoas. E isso é muito legal, sabe? É um propósito que motiva e faz levantar mais animado da cama. E, Paty, acho que tu já falou um pouquinho do que te fez migrar, mas o que despertou a tua atenção, assim, dentro da nossa atuação? E se você conhecia o Sales Enablement antes da gente inaugurar essa atividade aqui na empresa? Eu não conhecia, eu nunca tinha tido contato, não conhecia porque eu nunca passei da barreira da linha de frente ali do contato direto com o cliente. E aí, quando eu comecei nesse movimento de querer entender um pouquinho mais, que eu notei que dava para fazer alguns ajustes, aí eu comecei a pensar, mas esses ajustes são feitos por onde? Quem é que faz? De onde é que vem? Como é que a gente está tendo esse direcionamento? Quem é que faz esse processo que a gente está executando aqui dentro? Por que ele é feito dessa forma? E isso começou a me intrigar, porque a gente debatia muito ali, enfim, e eu gosto muito, me chamou a atenção, na verdade não gosto porque nisso eu não tenho muita experiência, mas essa parte de repassar o conhecimento, assim, porque eu acho que uma das coisas mais importantes é tu ter a empatia para entender o lado do outro e a habilidade de passar esse conhecimento, porque ele parado não é nada. Então, quando a gente tem essa área bem estruturada, fazer esse direcionamento de carreira, porque às vezes a gente só não enxerga muito ao redor. A gente não falou, mas quanto tempo tu tá mesmo, Paty? Vai fazer... Aqui? Não, como Sales Enablement, vai fazer 2 semanas, uma semana. 2 semanas? Não, Uma semana? Eu comecei segunda-feira. Tu, Ju, só pra reforçar? Desde 2021, 4 anos. Boa. Mas eu acho que essa é mais primeira pra ti, Ju, tu tem mais o background disso, né? Mas como que tu percebeu que as habilidades de vendedora seriam pertinentes para essa nova função de enablement? Acho que eu vou resgatar a fala da Paty ali sobre o porquê que ela se encanta pela área de vendas, que é trazer a solução para uma pessoa que está com algum problema. Então, eu me lembro que em uma oportunidade, uma empresa que eu trabalhava como SDR, pré-vendedora. E era uma empresa de SaaS. Então, a gente vendia serviço, tecnologia, algo que era tangível, mas nem tanto. E desde o primeiro momento, eu identifiquei uma oportunidade dentro da própria empresa, que era os desenvolvedores do produto, eles, quando iam passar o treinamento para a gente que estava entrando na empresa, eles passavam de uma forma muito técnica. E a gente não entendia direito, porque para eles era óbvio, que eles estavam acostumados com o dia a dia, para nós era muito difícil. E a gente tinha que vender esse produto para outras pessoas, para o cliente, né? No caso, era uma transação B2B e o pessoal do outro lado também tinha bastante técnica, porque era a galera de TI. E aí eu comecei eu provoquei, na verdade, o CEO, eu falei que eu gostaria de fazer o treinamento, eu já era do comercial, eu gostaria de fazer o treinamento de produto para novas pessoas, especialmente a galera de TI, porque eu queria passar o olhar de como o comercial vende o produto para o cliente, sendo que eles vão ter o suporte do cliente, vão fazer o suporte do cliente depois e desenvolver novas features, novas ferramentas dentro daquele produto para que a gente possa vender. Então, acho que desde o meu segundo mês eu fazia os treinamentos de onboarding para quem estava entrando, sendo SDR, mesmo sendo SDR. E a partir dali as coisas foram escalando. E aí eu fiz o programa de apadrinhamento, participei do programa de apadrinhamento de novos vendedores, o que não deixa de ser também um acompanhamento ali, o one-on-one, desenvolver as pessoas. Então,
pegando a dor, que era a pessoa não sabia nada sobre o produto, e eu trazia a solução, que era o aprendizado. E aí, em 2021, tive a oportunidade dentro da própria empresa. Eu conversei com o meu gestor na época, que eu estava um pouco cansada de estar na linha de frente, né? Então, a gente sabe que ser vendedor tem muitas recompensas, mas é um trabalho que também... Exaustivo mentalmente, eu acho, né? Às vezes, exato, às vezes cansa, o vendedor não tem passado, todo mês é um mês diferente, uma meta a ser batida, o que é muito emocionante, obviamente, e te dá aquele gás, porque, né, toda vez a gente tem que estar correndo atrás de alguma coisa, mas eu queria uma experiência diferente. Foi aí que eu tive contato com o Enablement. Na verdade, na empresa já existia um Sales Enablement e ele tinha ido para outra oportunidade, que foi meu mentor, inclusive. E aí eu fiz essa migração e depois, enfim, quando eu fui para outra empresa, eu já fui convidada para ser Sales Enablement. Então, eu acho que a gente consegue identificar muitas coisas dentro da rotina do vendedor que a gente consegue aplicar na nossa área, né? Uma das principais habilidades é a comunicação. Então, a gente precisa ter uma boa comunicação para vender e para ser Sales Enablement também, porque a gente trabalha com cliente interno, que são os nossos vendedores. Eu acho que para mim foi principalmente parecido, Ju, só que na área financeira, quando eu trabalhava com financiamento estudantil, que é um produto bem mais complexo, né? Envolve muito taxa de Selic, e eu via que as pessoas não vendiam o produto nas instituições porque não conheciam e não entendiam. Mas não por culpa delas, por culpa, acho que muito pela didática que estava vindo anterior, né, Ju? Que é uma coisa que a gente fala bastante, a gente sempre tem que presumir, acho que dentro de Sales Enablement, que ninguém sabe o que tu sabe. Então, tu vai partir do zero no ensinamento com a pessoa, do básico, para daí ir aprofundando, né? E eu acho que ali me cativou e girou a chave de, beleza, dá para usar as minhas qualidades de vendedor, coisas que eu usava e funcionavam, mas também aprender algo novo de uma maneira mais fácil para as pessoas, transmitir uma maneira mais fácil para as pessoas, né? E, Matt, quais foram, assim, os seus maiores desafios nessa transição, nessa virada de chave, do ano passado para cá, quando você começou a atuar com o Enablement? Menos correria. Eu acho que o primeiro foi o baque de voltar para a questão mais estrutural da operação, que me motivava mais, né? Acho que foi um desafio, mas também um motivador, porque antes eu ficava muito aos fundos, ninguém me via, não entendia muito bem o que eu fazia, era complicado implementar uma coisa nova do zero, né? E quando tu fala a mesma linguagem de uma coisa que tu tá mais acostumado, parece que as pessoas entendem melhor a tua fala, né? Mas o principal desafio, eu acho que hoje, atualmente, é muita gente. Tu quer dar atenção para todo mundo. São 88 vendedores. Ah, achei que era assim, ó. Na minha cabeça já tá mais. Precisamos contratar. Como é que é? Aliste-se. Mas isso foi meu maior desafio, eu acho, de querer dar atenção, e ainda tenho isso, sabe? Eu quero abraçar tudo, quero dar atenção para todo mundo, porque todo mundo precisa de um pouquinho da tua ajuda. Às vezes tem aquelas pessoas que não têm, acho que, tanta coragem de pedir, parar, né? E tem pessoas que automaticamente já vêm e falam quais são os desafios, até como a Paty muitas vezes já fez, né? Então, acho que querer abraçar tudo foi meu maior, e ainda é meu maior desafio, sabe? E tu, Paty? Nesse curto Tá tempo. tendo algum desafio, Paty? Eu acho que, pelo menos, falando da minha visão, o meu desafio nesse momento está sendo ainda tentar agora, saindo dessa primeira linha, entender a engrenagem como um todo. A gente sabe que ela existe, mas a gente não sabe quais são os parafusinhos que estão segurando aquilo ali. Então, agora é nisso que eu estou tentando me voltar, porque de produto, ok, a gente já tem, até porque uma semana de transição, mas entender realmente todas as peças que estão correlatas ali, porque tá, agora eu entendi como é que a gente chega lá, o que vai compondo com o que, porque aí tudo faz muito mais sentido. Eu acredito muito que o óbvio precisa ser dito, concordo com isso que o Matt falou, de que dá vontade de dar atenção para todo mundo, mesmo que eu não faça isso ainda, pelo menos eu enxergo e eu acredito muito nisso, porque sempre tem algum ponto que dá para melhorar em todo mundo, e entendendo todos esses parafusinhos que compõem essa engrenagem, fica muito mais fácil para todo mundo entender, que às vezes a gente só não entende porque não deu aquele estalo ainda. Perfeito. Eu vou aproveitar esse gancho
Inclusive, para muita gente, às vezes é surpresa. Eu estava conversando com 2 pessoas ontem. No meu início, eu fazia muito bench com outras empresas para entender o que os profissionais faziam, mas é uma profissão que ela foi popularizada aqui talvez 2 anos, de 2 anos para cá. Tem Não, de muitas dois- empresas aderindo ainda, né, Ju? Exato, tem muita empresa no Brasil que não tem profissionais ou departamento de enablement e também não estão preparadas para isso. Mas na época, em 2021, eu contei muito com o meu mentor, o Matheus. Não é esse Matheus, é outro Matheus. Vale a pena conhecer o trabalho dele. E a gente tinha uma ideia do que era Sales Enablement. Ele trazia muito para mim a tríade pessoas, processos e tecnologia, o que hoje foi popularizado. Todo mundo, quando fala de enablement, traz essa tríade, mas em muitas empresas se limita a treinamentos. Sim. Então, Sales Enablement é a área de Monitoria, né? qualidade, a área de treinamento, a área de monitoria. E não é só isso. Quando eu converso com as pessoas, elas param e falam, talvez a tua descoberta também, eu não sabia que era tudo isso. Então, a gente participa do estratégico, a gente participa de todo por trás do palco, né? Como é que eu posso dizer? Os bastidores. Isso. Então, a gente trabalha Organiza o diariamente. espetáculo. Exato, com a galera de planejamento, com a galera de Sales Ops, trabalha com o pessoal de marketing, de produto. Então, a gente entende a jornada do lead, desde o momento que ele foi captado, entrou no site, caiu para conversar com o vendedor, depois que ele fecha o atendimento, fecha a venda, para onde ele vai, como tem que ser a passagem de bastão. A gente traduz tudo até chegar na venda, né, Ju? Até chegar no vendedor, eu acho, né? Exato, a gente tem que facilitar o dia a dia do vendedor. Então, trazer mais insumos, fazer pesquisas de mercado. Então, vai muito além do treinamento. Então, Sales Enablement não é só treinamento e não é só onboarding. E nem monitoria. E nem monitoria. A gente faz de tudo um pouco. Inclusive até na parte de processos comerciais. Nós somos e devemos ser guardiões do processo. Então, a gente tem que testar, a gente tem que ver o que funciona, a gente tem que fazer análise de concorrência para a gente não ficar defasado também. Então, tudo isso compõe enablement. Enablement, quando a empresa usa muito bem, é uma peça fundamental na estratégia e na estrutura. Não é só a parte qualitativa. Fica a dica para todos vocês. E eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta há um tempo já, né, Ju, é como tangibilizar também os nossos números, né? Porque os nossos números, acho que ao mesmo tempo ficam muito flutuando e não é 1 mais 1, né? Cada treinamento visa uma coisa e cada treinamento tu vai ter que achar uma métrica para qualificar se ele foi bom, efetivo ou não, né, no final. Exato, por muito tempo existiu essa discussão na comunidade sobre qual é a taxa de efetividade de um departamento de Sales Enablement. E a verdade, tudo depende. Então, não é porque a gente está batendo a meta, então Sales Enablement está batendo a sua meta. Mas qual que é o indicador de Sales Enablement? Aqui, a gente atrela muito a taxa de conversão, porque é a capacidade do vendedor em converter em matrícula. Então, a gente faz várias ações para alavancar o poder de argumentação e de venda daquele vendedor. Mas existem tantas outras taxas que também podem ser acompanhadas, né? Então, por isso que direto a gente também tem que estar com a galera de planejamento, BIs, para saber tudo que a gente faz, todas as nossas ações, se elas estão mexendo o ponteiro e alavancando a curva ou não. E isso também faz recálculo de rota. Ainda nesse assunto, muita gente me pergunta sobre isso e a gente já implementou aqui o que acho que funciona e se fica a dica também para quem está assistindo esse podcast, mensurar a taxa de qualidade dos nossos treinamentos. Então, sempre tem uma pesquisa de qualidade, então o NPS, e também uma pesquisa de conhecimento, na verdade um teste de conhecimento. Uma provinha. É uma provinha para a gente entender o que a pessoa fixou daquele conteúdo, que é um feedback para a gente também, para saber se a forma como a gente está apresentando, o formato do treinamento, se ele está aderente a todos. Por quê? Muita gente também culpa os vendedores, especialmente o enablement, que o pessoal não usa os materiais ou que não presta atenção nos treinamentos. Isso é um indicador para a gente. Se o nosso público não está aderindo, significa que a gente também não está com uma comunicação ideal. Então, acho que é importante a gente tomar essa responsabilidade para si. Acho que é descer um pouco do pedestal e não assumir só o detentor do conhecimento sou eu e ponto final, o melhor jeito que eu estou fazendo é o meu, né?
Acho que é entender o que é melhor, porque no momento que a pessoa diz o que é melhor para ela, ela tem que aderir àquilo, né? Exatamente, eu acho que é uma relação de transparência, né? É. O que você acha, Paty? Eu acho que tem que ser tudo baseado na transparência, como tu trouxe, porque não adianta a gente montar o melhor conteúdo do mundo se a gente não conseguir passar aquilo ali. Aí eu acho que entra também o fator empatia. E aí, inclusive, estudando, eu aprendi que empatia não é assim, o que eu faria no lugar do fulano? É eu sendo o fulano, como que seria a melhor forma de entender? Porque quando a gente está num time muito grande, são muitas pessoas, muitas realidades, muitos perfis. Então, por isso que eu acho muito bom quando a gente começou a ter essas avaliações dos treinamentos, porque o conteúdo é ótimo, mas ele está sendo passado da melhor forma para ter essa relação da gente chegar lá, Ju, olha só, tive uma ideia. Mati, e se a gente fizer uma temática? E assim o pessoal vai também se soltando e conseguindo ter uma troca, consequentemente uma absorção muito maior. E o resultado na ponta vai virar também. Então, acho que agora as perguntas, né, Ju? A gente abriu uma caixinha de perguntas no LinkedIn, falando nisso, vai estar na bio, o LinkedIn dos três, para vocês mandarem perguntas. Mandem, por favor, para os próximos episódios, enfim. Mas, Ju, acho que é uma dúvida que me surgiu também. Como que é a enablement dentro de uma coordenação? O que a Ju faz como coordenadora de enablement? Eu coordeno. Obrigado. Era só isso. Sendo líder da área, eu garanto que os processos eles estejam acontecendo. Então, por muitas vezes, estar todo mundo nas reuniões, né, convidar todo mundo para as reuniões, fica um pouco maçante e repetitivo. Então, eu participo de algumas reuniões um pouco mais estratégicas, especialmente de projetos estruturantes que eles vão acontecer em longo prazo, ideias de novos projetos. Aqui é uma área bem democrática, todo mundo tem voz ativa e participa. Mas algumas coisas a gente precisa ficar mais à frente, né? Então, os projetos mais estruturantes, eu garanto que eles estão acontecendo e a gente organiza aqui as nossas demandas do dia a dia. Matt, mesma pergunta para ti. Eu garanto que vai estar sendo feito daí. Eu tenho que fazer, né? No caso, tu tem que fazer. Mas eu acho que tocar as coisas estruturais que vêm mais direcional para Ju. Mas sempre aberto, a gente junto a conversar e achar o melhor rumo para as coisas, né? Acho que vem muito parte da liderança dela ser uma liderança mais aberta também. Mas parte de ongoing, esses one-on-ones, esses apadrinhamentos, onboarding das pessoas também. Então, tudo relacionado até quando um produto novo surge também, né, Ju? De criar do zero, gravar as aulas, por exemplo, digitalizar alguma coisa. É tudo meia parte operacional, né? De fato, de todos os produtos hoje, atualmente de pós-graduação, enfim. E tu, Paty? Estudar muito. Tudo que aparece. Estudar, ser a sombra de vocês, me enfiar em tudo que eu posso pra conseguir entender onde é que eu tô. Mas hoje tu tá com um braço que a gente não tava fazendo antes, né, Ju? Tu não tava conseguindo operacionalizar antes por falta. Agora, mais especificamente nesse início, nessa semana, eu tô fazendo esse estudo de mercado pra tentar entender o que tá acontecendo fora de casa, pra entender o que tem que ajustar, o que tem que melhorar, o que tem que tirar e ir fazendo esse paralelo, onde é que tem brecha, ou trazer ideia e estudo, enfim. E entendendo, acho que ainda nesse momento, muito essa parte de entender onde é que eu tô pisando para ter uma base sólida, para daí sim poder somar junto com vocês, se Deus quiser. Perfeito. Mais uma pergunta dos nossos internautas. Falei que ia falar. Seguimores. Os nossos pod lovers. Quais são as skills que a gente precisa, que um vendedor precisa desenvolver para estar apto para fazer essa migração de carreira? Quer falar, Paty? Pode ser. Eu acho que não são muitas, mas eu acho que elas são essenciais. Empatia. Porque eu acho que toda vez que tu tá trocando, são pessoas do outro lado. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar desde com uma pessoa que está aposentada, que quer retomar, ou o profissional que quer só se atualizar, ou que ele quer crescer na carreira, enfim. E quantas vezes a gente não consegue trocar com pessoas ali e entender o cenário real. Assim, trazendo uma experiência, eu falei uma vez atendi uma candidata, e ela me abriu, que ela interrompeu, ela abriu a vida dela, assim, que ela tinha tido uma doença, enfim, que ela queria retomar sobre a questão de autocuidado, desenvolvimento. Então, ter a empatia
porque não é só um produto aí que eu acho que entra o negócio da empatia, da virada de chave. Porque eu entendo que do dia a dia, como a gente tem um volume muito grande, é muito fácil cair no piloto automático, na rotina. Só que do outro lado também é uma pessoa. Ela também tem um motivo. Alguns vão ser mais fechados, outros não. Mas entender e conseguir conectar com aquilo ali. E se eu fosse dizer uma soft, seria essa. E uma hard... O Excel. Hã? O Excel. Excel, acho que também. A gente usa Excel. Usa. Acho que também, mas entendimento de processos de modo geral. Que eu acho que já saiu o estigma do vendedor nato, assim, de que é matemático, basicamente. É processo. Eu diria alguns pontos, eu não sou meio corrupção, eu vou falar aqui livremente, mas de fato a empatia, processos, né? Então eu englobo a empatia dentro da comunicação. Boa. Eu acho que a grande soft skill que um enablement precisa ter é saber se comunicar. Exato. E saber se comunicar com diversos públicos. A gente conversa com diretores, com gerentes, com analistas, com assistentes, com o público externo, enfim. Acho que adaptar a comunicação também é uma skill importante. Processos, a gente precisa saber do processo como um todo, não só o processo comercial. Além de ser guardiões do processo comercial, a gente precisa entender tudo que insere a área comercial e o cliente. E tá sempre antenado no mercado. Sim. É importante a gente trazer inovação para dentro da nossa área. Mais alguma questão que vocês querem complementar? Não, tá ótimo. Não? Eu acho que a comunicação, como tu disse, né, Ju, é a principal, eu acho. Perfeito. E aqui, eu acho que é algo que todo mundo pergunta e todo mundo tem a curiosidade. E, inclusive, ela apareceu mais do que uma vez pra gente. Se a gente tem aqui algum projeto, curso, material de alguém da área comercial que a gente pode investir para se preparar para fazer essa migração de vendas para Sales Enablement e, ao mesmo tempo, ganhar visibilidade dentro da empresa. Eu acho que, principalmente, o estudo ativo das soft skills, como a Ju falou ali, né? A gente se apega, acho que muitas vezes, a fazer uma pós-graduação de fato, ou fazer uma nova graduação, sendo que tem muitos materiais rápidos, de curto aprendizado, que são pagos ou não até gratuitos, como aquele que tu mandou de inteligência emocional, né, também. Teve o de empatia, se eu não me engano. Carisma, na verdade, exato. Então, são cursos rápidos que ali tu já começa a pegar algumas soft skills que acho que todo mundo é pendente de alguma coisa. E o quanto mais tu puder aprofundar dentro delas, melhor vai ser para te migrar de área, estar mais apto. E eu acho que uma das principais coisas que, para mim, quando eu comecei, foi a vergonha de falar para muitas pessoas. E isso exige treinamento, não adianta. Vai ter que te posicionar. Nunca transpareceu que tu tinha essa vergonha. Mas eu tinha muita vergonha de falar na frente dos outros. Tanto que eu foco no fundo da sala, geralmente, para fazer o treinamento. E tu, Paty, o que tu acha? Eu acho que bem na linha, para não me tornar repetitiva, mas eu acho que vai muito na linha da comunicação, dos cursos de inteligência emocional, da soft, porque a gente tinha uma ideia de que o importante eram as hard skill. Eu acho que é a soma das duas, mas processo, por mais curioso que possa parecer, ele é mais fácil de tu desenvolver do que as soft skills, que daí é quando tu lida com relações humanas. Que eu acho que é a chave que daí faz gancho com todas as outras coisas que a gente falou antes, de tu passar o conhecimento, de vender, entender o outro lado da pessoa. Porque que nem quando tu vai numa consulta no médico e ele vai dizer pra ti o que tu tem, se tu escutar médicos conversando entre si, é outro idioma. Então, ele precisa adaptar a linguagem para aquilo ali. Então, acho que é esse trabalho em conjunto, assim. Segundo a Paty, façam medicina, então. Sejam médicos e vendedores. Complementar de médico. Tem um ponto, eu acho que assim, seja bastante especialista na área comercial. Entenda dos processos comerciais. E aí eu vou dizer aqui um livro que todo mundo já tem que ter lido para trabalhar com Inside Sales, a Receita Previsível. Técnicas de venda, spin selling, bunting, DCPT. Enfim, essas técnicas são até bem antigas, mas elas são as mais tradicionais. Adaptáveis, já existem, né? Exato, já existem outras no mercado, mas essas são as mais que têm a maior parte da literatura. O do spin selling, acho que ele é atemporal, na verdade, né? Atemporal e serve para diversas situações. Mas é importante que vocês entendam que a venda, ela é técnica, é treino, é constância.
Então, quando você entende isso, quando você aprimora essas ferramentas, você consegue entender a mecânica por trás. E aí você consegue ensinar e repassar o conhecimento também. Boa. E não existe nenhum curso, né, registrado, graduação, pós-graduação, e são pouquíssimos cursos livres sobre Sales Enablement. Então, você não é uma profissão que você aprende na teoria, você aprende na prática. Então, você tendo essa bagagem comercial, com certeza você já está na frente de muitas outras pessoas. Que conselho você daria para vendedores que querem migrar para a área de Sales Enablement? Eu acho que um ponto que tu fez muito bem, que é o ditado da avó, que é quem tem boca vai a Roma. Eu acho que começa a perguntar para as pessoas que já são da área, como fizeram na caixinha de perguntas, por exemplo, né, Ju? Começa a entender de fato o que é a área, se tu já é da área, se de fato o teu escopo está adaptado à área, como tu falou hoje, e se mostrar interesse, mostrar vontade, interesse e se posicionar para migrar, né, de fato. Eu acho que eu não tenho nada diferente a contribuir. Eu acho que é importante, o conselho é entender um pouco mais sobre o que é, como funciona, buscar as pessoas, nada melhor do que um bench, e ir atrás. Fechou. Pessoal, então hoje a gente falou aqui que comunicação é a chave. Ser transparente, ter empatia, buscar entender mais sobre a área, sobre pessoas, ser especialista em vendas, entender sobre o processo e ver quais são as áreas correlatas também de Sales Enablement para você conseguir dar esse passo. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem aqui pra gente. Já nos siga, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a gente no LinkedIn. Movimentem ali as perguntas, os comentários, que a gente sempre vai ler, a gente sempre vai dar atenção, e deem sugestões também de próximos episódios pra gente produzir esse podcast de acordo com o que vocês estão tendo interesse. Se não tiver curtidinha e comentário, vai perder umas 5 vendas, mais ou menos. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui.